Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Araújo. Estou chegando para mais uma aula do nosso canal Futsal Século XXI. Lembrando a todos que a ideia do nosso canal é ajudar na formação de excelência em treinamento de futsal. Para essa aula, o que nós preparamos? Vou falar para vocês sobre uma pré-temporada realizada com atletas de futebol de campo, onde o futsal ele foi utilizado de diferentes maneiras, desde de aspectos aí metodológicos, aspectos educacionais, estratégias até mesmo de organização de eventos. Foi um evento que já tinha sido realizado ano passado, então a gente aproveitou boa parte aí do case que a gente construiu em 2024 e que foi um sucesso, e esse evento se repetiu de uma maneira muito positiva em 2025, e por isso que eu estou aqui para contar para vocês. Antes de começar a falar do que aconteceu lá na pré-temporada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like, faz um comentário, segue a gente aí no Facebook também, no TikTok, no Instagram, enfim. A gente tem muito material legal lá para você, muita coisa nova que vai entrar esse ano. Bem, futsal e futebol são esportes aí da mesma família, muita gente até confunde, acha que é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. O futsal ele tem muitas características próprias, assim como o futebol de campo, apesar de serem da mesma família. O futebol deu origem ao futsal, junto com outras modalidades esportivas, mas o futsal ele ganhou muita força, muita força. Eu vou trazer outros conteúdos para vocês aqui ao longo desse ano, para vocês estarem comprovando aí também o quanto o futsal cresceu. E aí, dentro desse crescimento, o que acontece? Muitos profissionais ligados não só ao futebol de campo, mas até a outras modalidades, buscam informações, buscam conhecimento, buscam formação através do futsal. E muita gente tem se aproveitado disso para estar formando atletas de futebol de campo. Então, a ideia de uma pré-temporada usando a metodologia do futsal, ela vem de toda a demanda que existe hoje em torno do futsal em relação à formação para atletas de futebol. Claro que o futsal aqui a gente traz muitas outras coisas relacionadas ao futsal. Eu defendo sempre que o futsal ele deve ter um projeto independente de qualquer coisa. Eu acho que o futsal ele tem potencial para ser muito mais do que ele é hoje. Ele tem capacidade de caminhar com as suas próprias pernas, mas a gente ainda vê muitas pessoas que não conhecem, muita gente de repente priorizando o futebol de campo. A ideia de ter uma pré-temporada é também entender que o futsal ele tem de repente que ser utilizado como uma ferramenta de uma maneira adequada, porque se você não entender o processo, não entender quais são as diferenças, quais são as semelhanças, você acaba aí comprometendo às vezes a formação do atleta, ou no futebol de campo ou mesmo no futsal. Aí do interesse, né, que os profissionais de futebol têm hoje no futsal e na metodologia, e eu diria hoje que tem dois aspectos hoje muito importantes no futsal que fazem com que essa procura do futebol de campo seja uma procura muito alta e que se justifique também. Dentro de um aspecto global, um aspecto geral, eu diria que o futsal, ele, do ponto de vista emocional, ele tem uma contribuição enorme para o atleta de futebol de campo. Então, a questão educativa, as próprias regras do futsal, que são regras aí muito bem definidas, eu costumo dizer que são regras que você não deve tentar transgredir, porque é um erro quando um atleta de futsal tenta transgredir as regras, ao contrário do que a gente vê no futebol de campo, que é muito comum você ter vários tipos aí de transgressão às regras. Hoje, muito mais difícil por conta de toda a tecnologia que envolve o jogo e que apoia aí a arbitragem, mas a gente ainda tem essa diferença. Então, acho que a questão educativa, a formação social, a parte cognitiva, a parte emocional também no futsal, eu acho que o atleta ele convive muito mais em momentos de pressão do que no futebol de campo. Então, quando você transporta isso para o campo, eu acho que o atleta ele cresce muito
cresce muito. A gente tem visto muitas situações aí onde os treinadores reclamam demais em relação a aspectos comportamentais dentro do jogo. Dentro do jogo, não estou falando de questões disciplinares, estou falando de questões em relação às ações do jogo. O atleta ele muita dificuldade para ter concentração, para executar as ações, para manter o foco durante todo o tempo. Hoje você tem aí não mais os 90 minutos, mas você chega a ter uma partida com mais de 100 minutos, tá? Se colocar os acréscimos. Então realmente é muito válido que você use as estratégias do futsal para estar desenvolvendo isso. E entre tantas características específicas, eu diria que o passe, tá? O fundamento passe, um fundamento tão exigido aí tanto no futsal quanto no futebol de campo, talvez seja uma das melhores contribuições aí que o futsal tem a levar para o futebol de campo, porque no futsal os atletas chegam perto e alguns conseguem chegar a uma marca de 100% de passes certos durante uma partida, e passes difíceis às vezes, passes que vão criar uma oportunidade de gol, que vão virar uma assistência. Então o jogo de futsal é um jogo de muito risco, então tudo que você faz ali está sempre criando uma situação de perigo, e essa é uma situação, uma das muitas situações específicas aí que o futsal pode agregar também. Muitos clubes, tá? A gente viu o ano passado, até por conta de eventos que ocorreram aí pelas entidades que comandam o futsal, a gente viu muitos clubes de futebol de campo criarem departamentos de futsal na categoria principal. A gente já tinha visto um crescente movimento aí nas categorias de base, mas o ano passado a gente viu aí que muitos clubes estão interessados também em categorias maiores, e isso acende um alerta aí para que as pessoas entendam que a mídia também começou a ter um interesse maior, não só no futsal, mas em diversas modalidades aí que antes, se antes elas lutavam para serem democráticas, para terem um lugar ao sol, hoje eu acho que essas modalidades elas já conquistaram um espaço e elas vão melhorar cada vez mais e aumentar cada vez mais a audiência e o público que gosta dessa modalidade. Trouxe um exemplo aqui de um atleta que vem do futsal. A gente tem muitos jogadores que começam no futsal, mas eles acabam migrando para o futebol de campo muito cedo, tá? Então a gente acaba não tendo um controle exato, tá? A gente consegue controlar aqueles que jogaram competições oficiais, mas tem muitos que passaram pelo futsal na escola, no próprio clube, e nem chegaram a competir, já foram para o futebol de campo. Mas a gente tem um exemplo de um cara que ele veio adulto praticamente já jogar futsal, e acabou sendo descoberto no futsal. Então isso traz uma nova maneira de você estar rastreando atletas. Então foi uma questão muito interessante aí. O Richard Rios, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 23 de janeiro e exatamente ontem ele foi autor de um dos gols da vitória do Palmeiras. Cara, e ele veio jogar com a equipe da Colômbia, tá? Uma competição sub-20, e foi descoberto durante esse campeonato no Rio de Janeiro. Ele veio para o Brasil para jogar futsal com a Colômbia, e olha só o destino. Um atleta do futsal teve uma oportunidade, então assim, não sei detalhes de como foi o processo aí de captação, mas assim, alguém que de repente tem muita noção em relação ao que eu estou falando, porque você olhar para um atleta jogando futsal e transportar tudo isso que ele está fazendo para o campo, você tem que acreditar, tem que conhecer, e deve ser alguém que valoriza muito o futsal. Então, um atleta que poderia aí ter passado despercebido, como muitos. Não é comum isso, a gente ter pessoas do futebol de campo fazendo esse tipo de sondagem e esse processo de captação no futebol, ainda mais com adultos no futsal, mas isso aconteceu com o Richard Rios, e dessa forma ele veio no Rio de Janeiro
foi para o Guarani, depois voltou para o Flamengo, veio para o Palmeiras e hoje aí é um dos destaques, é um titular do Palmeiras, da seleção colombiana. E o que me chamou a atenção é que ele, no elenco do Palmeiras atual, ele dentro das estatísticas, ele é o segundo jogador que mais dribla. Então vai além do que eu comentei aqui já em relação ao passe. Você conhece outro jogador aí que de repente jogou futsal, está jogando a Série A, Série B, Paulistão, Campeonato Mineiro, enfim, onde você estiver aí, eu gostaria que vocês comentassem para a gente tá olhando também, porque que muitos atletas no futsal adulto podem sim ser referência, podem se destacar no futebol de campo, desde que você tenha aí as ferramentas de captação e depois de acolher esse atleta, de estar fazendo essa transição que não é fácil. Mas no caso do Richard Rios, realmente ele se adaptou muito bem e virou aí uma das estrelas do elenco do Palmeiras e da seleção da Colômbia. E falando da pré-temporada, eu vou destacar alguns pontos aqui do trabalho. Como eu disse, a gente fez o ano passado, foi uma repetição. Colocamos algumas adequações para esse ano. E aí o que a gente percebe, e o futsal ele traz realmente muitos atletas com uma deficiência em relação aos fundamentos do jogo. Então, quando você leva trabalhos específicos do futsal na parte técnica, onde o atleta tem que realizar passe, tem que dominar, tem que conduzir a bola, tem que finalizar. No futsal tudo isso é praticamente ao mesmo tempo, então você tem pouco espaço, você tem que tomar uma decisão muito rápida ali e o jogo é um jogo de precisão. Então, quando a gente coloca essas estratégias dentro do campo, realmente os atletas eles têm uma dificuldade no início, mas ao final, como se trata de uma pré-temporada e você pode dar sequência nos trabalhos, foram 10 dias de treino, todos seguidos, tá? 10 dias não teve intervalo, então até por causa da agenda de todo mundo aí em janeiro também, mas a gente já consegue ver uma evolução. E dentro disso, eu diria que eu tenho feito, tá, nos meus trabalhos uma observação não só em relação aos aspectos do esporte, da modalidade, do que é o passe, do que é o domínio, mas em relação ao corpo. Então muitas vezes a gente fica insistindo para que a técnica seja a melhor possível, a gente fica cobrando, reclamando, mas a gente se esquece de que é muito importante que os atletas tenham uma noção de corpo, tenham um autoconhecimento em relação ao próprio corpo e que isso seja trabalhado também desde as categorias menores, porque à medida que o atleta ele aprende a correr, aprende a se deslocar, aprende movimentos bem simples, fica muito mais fácil depois dele estar executando passe, estar executando domínio, enfim. Então a parte técnica foi algo que realmente fez muita diferença. Assim, quando você de repente coloca a metodologia do futsal, que envolve espaços menores, envolve tocar mais vezes na bola, você tem sim uma prática de repente aumentada em relação ao que os atletas estão acostumados a fazerem no futebol de campo. É muito comum a gente ouvir às vezes reclamações de que os atletas no campo muitas vezes vão para o treino, no caso das crianças, às vezes eles nem tocam na bola, ou tocam uma, duas vezes. Os goleiros, por exemplo, fazem poucas defesas. E aí quando você cria estratégias para que essa criança toque mais na bola, para que ela tenha mais atenção durante todo o tempo, para que ela tenha uma participação realmente ativa durante todo o período do treino, realmente o ganho é muito significativo e a gente percebeu isso à medida que as crianças a cada dia vinham mais motivadas, mais empolgadas e esperando os trabalhos. O segundo ponto, o condicionamento físico. Então, realmente o futsal ele tem essa característica de ser um jogo de alta intensidade. Ele é um jogo para você estar a todo momento muito atento. Você não tem, enquanto você está na quadra, você tem que estar se movimentando ou para apoiar o seu colega ou para de repente ajudar o sistema defensivo. Então é um jogo realmente que exige muito da parte física
E de novo, quando você consegue adaptar essas estratégias dentro de um trabalho para atletas de futebol de campo, é surpreendente o quanto esses atletas muitas vezes são lentos, principalmente na questão da transição ou ofensiva ou defensiva, e aí você começa a melhorar isso através de jogos em espaços menores, ou mesmo à medida que você vai aumentando o espaço e esse atleta vai entendendo que ele precisa estar exercendo uma função ali, e essa função ela precisa ser exercida com uma movimentação, e aí ele também vai aprendendo a controlar aí a sua condição física, saber os momentos, as direções. Então o futsal ele também tem essa questão de você ensinar o atleta a correr nas direções corretas, de repente economizar energia, guardar energia para momentos aí decisivos do jogo. Então a condição física foi algo também que eu diria que o futsal em relação ao futebol de campo ele agrega muito. Claro que é uma troca, então a gente precisa entender as características específicas físicas do futebol, do futsal, e você tá de repente aí auxiliando. Eu acho que nesse caso as modalidades acabam se ajudando, então dá para aprender muita coisa com o futsal. Existem princípios do treinamento que são comuns a todos os esportes, e aí a partir desses princípios aí a gente consegue estar especificamente trabalhando ou no futebol ou no futsal. No nosso caso a gente levou, entendeu, algumas características do futsal para o futebol de campo e teve um resultado muito legal. Tomada de decisões rápidas. Uma das grandes virtudes que o futsal acaba contribuindo, acaba levando para um atleta que sai do futsal e vai para o campo. Então eu tenho visto muitos treinadores indicarem o futsal para atletas porque realmente eles conseguem aí organizarem realmente as ações de uma maneira bem antecipada. Se você já tem a técnica bem trabalhada, então normalmente o futsal ele vai trazer isso também. Você começa a trabalhar essa questão da tomada de decisão, de você entender aí o que está acontecendo no jogo, o que está se passando. O futsal ele tem, hoje eu tenho visto muitos profissionais trabalhando com passo a passo, então você ensina, por exemplo, todos os passos de uma estratégia ali do que você quer fazer, e é uma coisa muito legal porque didaticamente o atleta ele acaba saindo daquele treino ou daquela pré-temporada ou daquela temporada com uma bagagem de conhecimento em relação ao jogo muito alta. E isso com certeza ele vai levar para outros lugares. E no futebol de campo também se a gente entender que essa metodologia ela tem sido aplicada às vezes em clubes maiores, clubes profissionais, e aí você tem sempre muita gente no setor onde está a bola, você precisa sim decidir rapidamente porque você vai sofrer uma pressão enorme assim que a bola chegar em você, e se você não decidir logo, a bola passa para o adversário. Então a tomada de decisão foi algo que eu observei aí, que realmente os atletas ganham muito na hora que você traz aí a metodologia do futsal para esses atletas. Uma contribuição enorme também do futsal é o trabalho em equipe. Então a gente, nas categorias de base, principalmente no futebol de campo, é muito comum você ter atletas aí que estão brigando pelo mesmo espaço. Infelizmente não deveria ser assim, deveria ser desde cedo os jogadores entenderem a importância de parcerias, de apoio, de você estar trabalhando em equipe, estar valorizando o coletivo, mas muitas vezes isso não acontece. Então é comum a gente ter aí jogadores que não tocam a bola entre eles, que de repente brigam e que não ajudam a equipe, que pensam às vezes no próprio crescimento individual, e aí as coisas não andam bem. No caso do futsal existe sim uma necessidade de você, como são só 4 jogadores na linha, contando que o goleiro não participe, por mais que ele participe hoje em situações bem definidas e bem específicas, que a gente pode falar depois em outro vídeo, mas assim, são 4 atletas de linha que precisam e devem ter muita conexão entre eles.
Então eles precisam estar sempre trabalhando em grupo, ou na defesa, ou em uma bola parada, ou numa situação de contra-ataque, ou mesmo em uma situação até mesmo de substituição. De repente hoje muitos treinadores optam aí por quartetos, tá? Então você precisa sim tá sempre em contato com os outros 3 jogadores. E aí a gente cria também situações e cria estratégias para que esses atletas tenham o máximo de conexão entre eles. Você imagina que no futebol de campo tem mais gente, então essa conexão precisa existir também, não só entre os atletas, mas entre os setores. Então aí a gente, entre os setores, e aí o treinador ele pode definir muitos setores. Hoje a gente saiu da cultura que o jogo é defesa, meio e ataque, não, a gente tem outras variáveis aí ou mesmo até todo mundo está defendendo ou todo mundo está atacando. Então é muito importante que tenha uma conexão muito forte entre os jogadores. E aí o futsal traz isso porque realmente fica muito complicado na hora que você não, o futsal, ele, eu já falei, tem a transgressão às regras, que você se ferra se você quiser transgredir as regras do jogo, e também não dá para fazer nada sozinho. Não dá, você vai precisar sim do apoio dos seus companheiros, dos seus colegas. Então essa integração precisa ser feita desde as categorias menores. As estratégias integradas, né, que a gente usou para estar trabalhando aí o futsal dentro do futebol de campo. Você está colocando, às vezes, montando dentro do campo mesmo quadras com medidas oficiais, às vezes, do futsal, gols de tamanhos menores. Você está colocando, às vezes, eu lembro de um exercício que o lateral, por exemplo, toda vez que a bola saía para o lateral, os jogadores tinham direito a um cruzamento na área, próximo ao gol, e isso faz com que eles trabalhem também a questão das bolas aéreas, algo que eu vejo como muita defasagem por muitos treinadores em escolinhas ou mesmo em equipes de base ainda. E eu acho sim que no futebol de campo, isso é uma característica específica do futebol de campo, mas que no futsal a gente muitas vezes vê através de lançamentos dos goleiros também, às vezes, a bola sendo levantada e os atletas precisando disputar essa bola no alto. Então no futebol de campo é um requisito sim, e não depende da altura, mas depende sim do perfil tático, de você entender o que se passa, dependendo, saber se posicionar e ter uma noção técnica do cabeceio, e você integrar isso ao futebol de campo é uma coisa muito válida. Então eu acho que as comissões aí, elas podem sim estar pesquisando, estar buscando informações, mas está colocando dentro do que é necessário, dentro do que vai contribuir. Eu acho que tem limites aí para você tá fazendo isso. Eu acho que não é você transformar o futebol no futsal, não, mas é você estar buscando alguma coisa que o seu atleta ali precise e que o futsal vai estar resolvendo, vai estar solucionando, e a partir daquilo ele vai estar maximizando o potencial dele dentro do campo. Então acho que a pré-temporada foi muito válida. Vou trazer mais conteúdos aqui para vocês, porque a gente teve algumas coisas que funcionaram muito bem em relação ao evento em si, a organização do evento. A pré-temporada não foi uma ideia de outro professor, o professor que é responsável pelo trabalho do futebol de campo, um professor que já teve muita experiência como atleta profissional. Hoje ele tem um trabalho também muito legal aqui na região, e desde o ano passado ele me convidou para estar fazendo isso, para estar organizando o evento, e aí com a experiência que eu tenho dentro das quadras e do futsal, eu fiz a proposta de estar levando esses trabalhos também, mas com o foco nos atletas de futebol de campo. Ao final, muitos atletas acabam de repente se interessando também pelo futsal. Tá? Nós tivemos atletas lá que não vão jogar futebol de campo esse ano, e eu vou trazer para vocês mais informações sobre esse evento. Valeu, espero que tenham gostado. Deixem os comentários aí, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês
ao longo desse ano, mas por enquanto fiquem com esse vídeo, deem a opinião de vocês, respondam aí se vocês fazem trabalhos integrados, se vocês levam os atletas de vocês para a quadra ou quem trabalha na quadra se leva para o campo, enfim, e o que vocês acham aí de estar utilizando o futsal para a formação de atletas de futebol de campo. É isso, valeu, obrigado, até o próximo vídeo.